Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live sobre a vitória da graça sobre o temperamento sanguíneo. Nós vimos já a vitória da graça sobre o temperamento fleumático, melancólico, e hoje estaremos com a doutora Ellen para falar sobre os santos de temperamento sanguíneo. Sejam todos bem-vindos, convido vocês a espalharem essa boa notícia, a compartilhar, convidando os seus amigos para também acompanhar essa live especialíssima, porque estaremos aqui com a doutora Ellen, que sabe como ninguém se comunicar e nos trazer uma boa formação. Vamos chamar a doutora Ellen. Olá, doutora! Boa noite, meu querido, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Veja, Como é que doutora, estão? estamos bem, graças a Deus. Que beleza. Eu queria, antes de nós começarmos a abordar, enquanto o pessoal está entrando aí, dizer que o mapeamento de perfil é algo fantástico. Veja, olha, eu quero isso mesmo, eu quero despertar você que está nos acompanhando, uma curiosidade para que você entre lá na Escola de Vida Real da doutora Ellen e procura lá saber o que é esse mapeamento de perfil de comportamento. Nossa, ela me concedeu a graça de passar por esse processo, né? E eu estou até agora assim, ruminando. É cada coisa, cada descoberta, né? Enfim, que coisa maravilhosa. Então, assim, você não deixe, depois dessa live, de ir diretamente lá, na vida real, vai lá no perfil da doutora e veja como é que é o processo para que você agende, enfim, faça esse mapeamento. Muita gente, doutora, tá falando aqui no direct comigo, padre, até agora eu não sei qual é o meu temperamento. Já estamos finalizando a segunda semana e as pessoas estão com dificuldade. Talvez porque não aceitam o temperamento com que se encontraram, talvez porque ficam em dúvidas entre um e o outro, né? Porque não sabem se autoexaminar. Eu acho que uma coisa muito precisa é esse mapeamento, né? Que não só lhe confere descobrir o diagnóstico do seu temperamento, como também te ajuda a ver aquilo que você precisa potencializar, aquilo que você precisa reprimir. Enfim, ajuda você na vida profissional, vida pessoal, relação consigo, relação com o outro, né? Algo fantástico. Olha, se o senhor não fosse padre, daria um ótimo garoto propaganda. Mas muito bom. Coisa boa a gente tem que passar para frente, né? Não é? Amei. E a intenção dessas lives sobre temperamentos é exatamente ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida. E também favorecer a sua conversão, porque a felicidade, a qualidade de vida tem a ver com santidade. E é por isso que nós estamos aqui para falar sobre os santos melancólicos, né? Melancólicos não, sanguíneos. O senhor está apaixonado com os santos melancólicos, né? Santa Terezinha tá que tá no coração do senhor. Nossa, hein? A live de ontem foi tremenda. Não é? Foi tremendo, Nossa, foi muito bom. Apaixonante. Inclusive, hoje eu atendi o Bruno, amigo do senhor, que foi encaminhado do senhor também. Olha, que legal! Que legal! Foi muito bom. E assim, eu gosto do mapeamento porque ele traz pra gente, né, padre, um trânsito de como é que eu tô e para onde eu posso ir, né? Elementos bem consistentes do que eu preciso desenvolver. Hoje eu peguei também o mapeamento de uma menina, porque a gente dá para fazer online, né? Como a gente fez com o do senhor, e dá para fazer presencial. E foi muito engraçado que ela era uma colérica e o mapeamento consegue trazer assim, ó, quais os talentos do colérico que a pessoa está usando e quais os defeitos que ela tem que desenvolver, né? Isso vai muito de encontro àquilo que a gente vai trabalhar hoje, que é dentro de um sanguíneo existe a possibilidade de expandir ao máximo todos os talentos que o sanguíneo tem e de eliminar, digamos assim, desenvolver, criar virtudes para que os defeitos não nos atrapalhem no nosso caminho de santidade.
Eu faço isso, óbvio, empregado no nosso caminho de produtividade, no nosso caminho de trabalho, no nosso caminho de empreendimento, né? Eu faço isso no trabalho. Mas porque eu entendo que o trabalho, ele vem como um elemento fundamental para que a gente possa servir melhor e construir o nosso caminho de santidade nessa vida. Né? O trabalho ele é um meio para a gente pegar tudo que é material e conseguir colocar a serviço. E eu só admito a concepção do trabalho desse jeito, sabe, padre? Não é porque o senhor é um padre, né, que o senhor tem a missão de santidade intrínseca aí da profissão, que um empresário não tem o mesmo chamado à santidade, a fazer o que é certo, né? A ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa virtuosa. O convite para nós católicos, né? E para as pessoas que buscam ser melhor, é um convite, é uma intimação, digamos assim, a fazer do nosso trabalho o meio de santificação. Né? E essa é a minha... Todo o trabalho da Escola da Vida Real é nesse sentido, né? O meu trabalho, ele tem que ser, em qualquer lugar, o meu meio de santificação. Então, esse é um ponto muito fundamental. E a gente usa tudo que está por aí, tudo que é bom, né? De raiz estrutural, filosófica, boa, de boa fé, digamos assim, porque a gente sabe que a gente tem algumas teorias aí que são meio perversas, né? E a gente tem que ter muito zelo com isso. Eu sempre bato nessa tecla, eu sempre tive muito cuidado. E nesse sentido, olhar para tudo que nós temos para construir esse caminho de santidade. Olhar para todas as estruturas, né, linhas da psicologia, aquilo que é bom, usar para promover o bem. E promover eu percebi também, e doutora, tem um conhecimento também biofísico, né? Ver o homem na sua totalidade, não ver o homem em parte, o homem fragmentado. É o homem biofísico, né? É o homem social, enfim. Isso. Eu gostei muito também, sabe o que é? Das estatísticas também. Aquelas estatísticas é fantástico. É muito legal poder ver a sua história, a sua vida em estatística. Muito legal. É muito legal. Eu falo que os melancólicos ficam apaixonados, porque 20 páginas falando de você e ainda por cima, sabendo que é um você hoje com um mapinha para caminhar, né? Que eu brinco que é o mais importante. O que é o nosso processo de santidade, né? E nós vamos falar muito deles hoje. É assim, ok, entendi quem é que eu sou, como é que eu tô e qual é o meu próximo passo, né? Para onde estamos caminhando? Nesse sentido, eu agi como uma sanguínea e tive muita dificuldade para escolher um santo. E aí, o que eu fiz? Eu optei por falar de Padre Pio, porque eu acho que é um santo contemporâneo nosso que traz uma similaridade com o estilo nosso de vida atual. Então, eu fiquei pensando assim, né? De acordo... A gente poderia pegar Santo Agostinho, mas parece... Quando a gente lê Santo Agostinho, a própria literatura, a própria busca dele, ela se afasta um pouco do vocabulário nosso contemporâneo. E quando a gente pega Santo Agostinho, eu achei que poderia ser bem interessante para que a gente pudesse, inclusive, inspirar as pessoas, né, que vão estar aqui conosco hoje na live a se devocionarem a assistir um documentário que a gente tem gratuito no YouTube, né, da história do Padre Pio. Então, eu fiz essa opção porque eu acho que é muito próximo do nosso elemento da atualidade. Não, Padre Pio, que escolha, que escolha. Agora, os santos, o padre Paulo Ricardo, lá de Cuiabá, ele diz que quando uma pessoa de temperamento sanguíneo se propõe a ser santo, é santo de primeira categoria. Palavras dele, santo de primeira categoria. É aquele santo que não passa desapercebido, né? Então, vou até trazer ele aqui, ó. Muito bem. Fique à vontade, doutora. Eu sou apaixonada, né, com o Padre Pio, porque eu vejo muito nele. E a gente consegue ver isso também por causa do documentário, por causa do livro, né? O meu livro chegou ontem, da minha biblioteca católica, um capatal desse tamanho. Então, o livro eu ainda não li. Li outros, né, menores, da biografia e tudo, mas vou começar a ler essa semana. E tem uma coisa que eu vejo muito no Padre Pio, que falta muito às pessoas hoje em dia, padre,
e, de certa forma, nos convoca aos sanguíneos, sabe? Eu sempre vou fazer essa leitura, né, do que era do Padre Pio, que me marca, mas principalmente do que me provoca a ser uma sanguínea santa, o que me provoca a ser melhor, o que me provoca a caminhar nesse movimento de santidade, né? Primeira coisa que me convoca é a gente pensar sobre o quão ele era um bom diretor, né? Padre Pio cumpriu a sua missão sacramental tão profundamente que as pessoas vinham de longe para se confessar com ele, né? As pessoas lá na região de San Giovanni Rotondo era muito longe, era pedregulho para passar, escada ruim, né? Quando a gente olha no mapa da Itália, fica ali perto na região da Espora, da Bota. Então, olhando para isso, a gente observa que as pessoas elas se deslocavam porque elas ouviam rumores de um grande homem, de um homem santo. Em vida, Padre Pio já provocava isso em nós. Para quem ainda não conhece a história de Padre Pio, tem um documentário, umas 2h30 no YouTube. Muito bom, tá? Assistam, porque vale a pena. Mas tem uma coisa nele que é, tipo assim, latente do sanguíneo. Ele não passou desapercebido. Padre Pio, ele, em vida, ele como o próprio vento, né? Ele soprava por vários cantos e ele chamava a atenção para ele. E é interessante que a gente olha para Padre Pio e fica pensando, né? O que será de sanguíneo que tem naquele homem? Um homem que no seu processo de santidade, ele passava cerca de 10, 12 horas no confessionário, atendendo confissões, fazendo direção espiritual. Você já imaginou, padre, um sanguíneo quieto, 10, 12 horas, sentado fazendo a mesma coisa? Não mesmo. É muito impressionante. É muito impressionante. É para você ver o que a graça de Deus faz, né? Exatamente, exatamente. Chegou uma época de as pessoas que ajudavam ele lá na igreja, elas é que monitoravam, mandavam o povo embora. E aí ele saía do confessionário bravo com o pessoal. Gente, o povo tá precisando confessar. Tipo assim, se morrer vai pro inferno. O que vai fazer com a alma da pessoa? Então ele se preocupava muito mais com a alma da pessoa do que com o cansaço dele, do que com a monotonia de ficar sentado ali, né? Padre Pio fez, né, em vida e também hoje, né, faz uma coisa profunda que é da natureza, ou seja, dos pontos fortes do sanguíneo, que é soprar, ventilar, né, a presença dele. E nós sanguíneos, padre, nós precisamos entender o quão profundo deve ser o nosso sistema de sopro, de ventilar. O quão profundo deve ser o nosso falar sobre aquilo que Deus quer que a gente faça. O quanto Deus nos dá a graça natural de comunicarmos, mas o quanto isso precisa ser de um vetor para o amor, para a graça. O quanto a gente precisa aprender a parar de ficar falando de coisas, digamos assim, coisas supérfluas, para falar coisas profundas. Hoje é a minha segunda live. Eu tô de pé desde as 6h30 da manhã. Hoje eu consegui engolir, tipo assim, 15 minutos de almoço. Porque eu entendo a todo momento o quanto eu preciso estar falando para as pessoas, o quanto as pessoas precisam ouvir coisas, o quanto eu sei que eu posso fazer aquele trabalho de levar oxigênio para a vida das pessoas, né? O elemento do ar, do sanguíneo, ele é tão profundo e ele precisa, nós precisamos entender a simbólica do ar por trás de nós mesmos, sanguíneos, né? O que o ar tende a fazer? O ar, ele é oxigênio para a vida dos seres humanos, né? Quantas almas Padre Pio salvou porque ele não deu espaço para a preguiça do sanguíneo de não querer ficar fazendo monotonamente a mesma coisa. Mas ele ficava lá perseverantemente fazendo o que era de melhor, falando e ouvindo as pessoas. O ouvir ele desenvolve e o falar porque é sopro, né? A profundidade do sopro, do quanto ele se permitia ser o sopro de Deus para a vida dos outros. Então esse movimento foi o primeiro movimento que me faz ficar assim chocada. Fora isso,
Padre Pio também, ele caçou algumas encrencas, né? Porque todo o processo de santidade e conversão, ele passa também por essas perseguições, né? Naturais do humano. E aí, nessas encrencas, tem uma coisa muito interessante. As missas de Padre Pio, elas eram muito longas. Quanto mais ele caminhava no processo de santidade, né? Na época que era permitido a ele celebrar as missas, porque ele também foi exilado por um tempo, essa questão de que ele passava ali 3 horas e meia de missa. Imagina um sanguíneo celebrando. Não. E era uma missa muito de devoção, né? De adoração a Jesus Eucarístico. Não era uma E missa de ele. não era nem tanto o que ele estava falando, né? Não era nem Não tanto era de que ele falando. falava muito. Era em silêncio, contemplando. Parece que quando ele levava a hóstia, ele ficava muito tempo assim com ela, como se ele se perdesse do espaço-tempo, né? Exatamente, né? O tempo cronológico para ele não fazia sentido porque ele estava imerso numa profunda adoração. Se a gente pega só essa cena isolada do Padre Pio, nenhum de nós apostaria que era um sanguíneo fazendo aquilo. Nenhum de nós. Nós apostaríamos no melancólico, né? Por quê? Essa contemplação Porque toda, né? Exatamente. Da natureza do melancólico fica mais fácil fazer isso. Agora, imagine um sanguíneo, o nível de graça, de virtudes que este grande homem conseguiu desenvolver. E eu acho muito interessante a gente diferenciar 2 processos, tá, padre? Um processo do que é do Padre Pio, do que ele desenvolveu, do que ele fez pelo sacrifício, e o processo da graça de Deus, né? Padre Pio é um dos grandes santos de sétimas moradas que a gente tem, né? E nessa estrutura, né, tipo assim, recortando alguns fragmentos, que daria pra gente ficar aqui contando várias histórias, né, de milagres dele, mas, por exemplo, Padre Pio tinha poder de bilocação, que é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Padre Pio tinha o poder de atender a vários dos filhos deles espirituais, porque ele atendia os anjos da guarda das pessoas que estavam longe. Às vezes a pessoa não podia ir, não chegava a tempo, que eram dias de viagem. Então ele atendia os anjos da guarda e colocava os anjos da guarda para fazer o que tinha que ser feito. Então ele tinha, né, óbvio, a questão das chagas, né? Ele foi presenteado, que no início ele não achava que era presente, agraciado com as chagas, né? O único sacerdote na história do catolicismo que recebeu, acho que se eu não me engano foi o único, né? Me corrija se tiver alguma coisa errada. Que eu me recordo, sim. Eu também. Que recebeu as chagas, né? Todos os outros foram leigos. Então, elementos que, quando você olha, sim, você está diante de um santo de sétima morada. A gente for pegar pelo castelo interior, né? De Santa Teresa d'Ávila. E dentro dessa estrutura, quando você passa ali, né, de quarta morada para frente, a gente está falando de graça, que é Deus que escolhe se você vai receber ou não, né? Se você vai ter aquilo ou não. Mas até chegar lá, ele lutou com unhas e dentes sobre o processo do que é o material do homem sanguíneo, né? Sobre o que é o ser, né, dele, natural, sobre as inclinações, sobre as dispersões, sobre as distrações. Tudo isso é o movimento de fazer com que, num dado momento, eu me desenvolvo, eu me torno uma pessoa virtuosa pelo sacrifício que eu faço, e a partir disso eu vou abrindo a cada minuto o meu coração para a graça de Deus. Não é um processo de que um depende do outro, não é isso, mas eu quis separar isso para que a gente tenha essa clareza de que o quanto eu preciso me esforçar para ser uma sanguínea que tenha foco. O quanto eu preciso me esforçar para ser uma sanguínea que nas minhas orações eu preciso me recolher para meditar. O quanto eu preciso me esforçar para não falar demais, porque a minha tendência é falar demais, onde eu não sou chamada. Então, são esforços que nós, no primeiro, digamos assim, né, para a entrada das primeiras moradas ali, a primeira morada do castelo, cidade, para me posicionar, tipo, ok, eu aceito esse desafio, porque ser santo é um desafio, né?
E nós sanguíneos, os nossos amados coléricos, eles são muito bons em desafios. A questão é que talvez nunca tenha sido feita essa provocação para nós. Sabe, padre? Eu me lembro que essa provocação ela me foi feita muito tarde. Eu até achava que eu era um menino de Deus, da igreja, servia na igreja, fazia coisas, né? Mas a provocação de me dizer assim, Ellen, você pode ser santa e você tá tudo na sua frente, dá para fazer, né? Existem santos na nossa atualidade, por isso também eu no Unidunité de escolher qual santo sanguíneo, eu quis escolher o Padre Pio, porque, gente, o Padre Pio, em vida, o Padre Pio esteve vivo na mesma época que a minha mãe estava viva. Então, isso quer dizer o quê, gente? Tipo, ele podia ser meu avô. É muito próximo da nossa geração. Então, é possível ser santo de verdade nessa circunstância que a gente se encontra. Independente se é o nosso temperamento, independente do momento do nosso país, do nosso mundo, dá para aceitar esse desafio. Tem caminhos para isso. E aí, Santa D'Ávila, que também é sanguínea, tá vendo como é que eu lutei para escolher? Ó, São Francisco Xavier, sanguíneo também. São Francisco Xavier, tá vendo? Santo Agostinho. Nossa, ia ser muito difícil. E aí, Santa Teresa d'Ávila, ela dá essas pistas pra gente, né? Do caminho. Eu acho que a grande... Ai, mentira. A grande eu não sei quantas coisas maravilhosas ela nos deixou, mas o processo das moradas é uma didática do caminho de santidade, né? O padre Paulo Ricardo tem o curso lá de Engenharia da Santidade, onde o senhor teve com ele presencialmente, né? E eu fiquei olhando para aquele curso e eu falei, meu Deus, dá para fazer. Do mesmo jeito que dá para montar uma empresa e ela bombar, dá para virar santo. Tem algumas premissas didáticas ali da fé que é só a gente olhar para aquilo, entender, ok, nós somos, sim, errantes, nós somos humanos, nós somos, às vezes, muito só temperamento, né? Mas a questão é que dá para caminhar. E à medida que a gente vai se distanciando da nossa estrutura material, ali mineral, né, do nosso temperamento, a gente vai se encaminhando para esse nosso processo de santidade. A gente vai se devocionando a assemelhar mais aquilo que Cristo espera de nós quando Ele sonhou um dia em que nós seríamos. E aí tem algumas coisas, né, em Padre Pio que me deixam assim extremamente... Ele viveu cerca de 10 anos celebrando missa só particular, ficando recluso no convento, né? Ele foi afastado até que se comprovasse todo o processo, que se era chaga, se não era. Imagina hoje uma pessoa que aparece com as chagas na mão. Então, metade do YouTube ia falar que era mentira, a outra metade do Instagram ia falar que era sensacionalismo, que era fake news. Então, imagina essa guerra, né? E o que acontece com esse homem santo? Olha aí, tem outro santo aí, ó, Dr. Luiz Henrique, sanguíneo. Que honra ter a presença dele. Olha, Luiz Henrique foi a minha aspiração a falar, não, gente, olha, eu vou honrar meu temperamento, que eu já contei pra vocês que eu não queria ser sanguínea, né? Não queria. Não queria ser sanguínea de jeito nenhum. Aí quando eu vi o Luiz Henrique e tinha descoberto também que o padre Paulo Ricardo era sanguíneo, eu falei, agora tem um time, agora estamos juntos. E nesse processo, né, de reclusão de Padre Pio, imagina só uma pessoa ficar reclusa, sem poder ver gente, sem poder ver o povo dele, sem poder celebrar missa para a comunidade. Imagine o que é isso para um ser sanguíneo. Tem uma coisa, Padre Pio, o senhor, por favor, me perdoe, mas tem uma piada interna que a gente faz lá em casa, porque eu e o Heitor somos sanguíneos, né? Aí esses dias a gente tava lá conversando sobre o Padre Pio, quando dá assim, a gente faz maratonada de documentários, essas coisas de família. E aí a gente lá conversando e tal, e aí eu virei pra Heitor e falei, Heitor, eu descobri. O quê, mãe? Descobri por que o Padre Pio falava com os anjos da guarda. Tipo assim, ele tava quase querendo assim, me conta como faz, mãe, pra gente falar com os anjos da guarda. Aí eu virei e falei assim, é porque ele era sanguíneo.
Aí, é casa da casa, né? Imagine só, eu tenho certeza que Deus deu para ele essa graça por ser sanguíneo, pelo menos os anjos, ele atendia os anjos de todo mundo, né? Então eu fico pensando como Deus é maravilhoso e o quanto ele usa a nossa estrutura, né, de ser para fazer melhor, mais e melhor. Então, o pessoal aqui tá falando que achava que ele era colérico, né? Tem muita gente que acha que ele era colérico, né? Muita gente. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é aquilo que eu falei, né? Dentro do momento de adoração da missa dele, ele parecia melancólico, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Padre Pio, puxando a orelha dos filhos espirituais dele, que ele tanto amava, ele faz isso com muita severidade, ele está fazendo aquilo em comparação à quantidade de amor que ele tem por aquela alma. Então, apesar de parecer na atitude, né, não era uma atitude de ímpeto colérico, era uma atitude de amar até a última instância. E isso é um movimento que eu acho que a gente precisa entender, sabe, padre? O santo, ele pode ser melancólico, colérico, fleumático, o que for. Que ao ser convocado a ser santo, ele tem de ser um homem corajoso. A escolha da santidade é isso, né? A gente só escolhe ser santo quando a gente arranca de dentro de nós uma coragem para começar esse processo. Porque exige de nós muita coragem, exige muito peito, exige que a gente enfrente os nossos dragões pessoais, exige que a gente enfrente as coisas que nos amedrontam e a gente surge em nós uma coragem, um ímpeto de fazer aquilo que não é natural do meu temperamento, mas aquilo que Deus me convoca a ser. Que tipo de luz? E quando a gente pega lá, né, das características do sanguíneo, sanguíneo é luz, né? Essa estrela, tipo, nasce uma estrela. Esse é o movimento do sanguíneo. Mas que estrela medíocre é essa que não brilha para chamar a atenção dos irmãos, dos familiares, das pessoas que estão ao redor, chamar a atenção dessas pessoas para enxergar a verdade, que é o próprio Cristo. Então, nesse nosso processo, né, quando a gente olha para o ímpeto, né, tem uma cena do Padre Pio quebrando tudo quanto é barraquinha que tinha na porta lá da igreja, né, que me recorda muito aquela cena de Jesus destruindo lá o comércio do templo, né? Sim. A mesma coisa. Tem uma pergunta interessante que me fizeram esses dias, né? Ellen, Jesus era qual temperamento? É muito bom, né, gente? Jesus, ele era o único que era 25% de cada um, né? Porque ele é o Deus. O Criador, né? Então, Jesus não tinha temperamento. E é nesse sentido, né? Ele é o todo. Ele é. Então, né? Não tem essa história. Eu brinco, nem é 25% de cada. Ele é 100% de cada um, né? Ele é Deus. Então, ele não entra nessas categorizações. Nós é que somos humanos. E aí, como humanos, a gente tem que ir do chão, partindo do chão que a gente está, caminhando o passo, né? No sentido de a busca do melhor que há em cada um dos elementos. Nesse sentido, eu fico assim apaixonada, né? Apaixonada. Tem umas coisas que falam muito comigo. Vamos fingir que não tem gente aqui, que é só a gente, tá, Vale? Tem... Doutor, deixa eu lhe cortar. Tira uma dúvida. Fiquei com dúvida agora. A senhora me deixou com uma interrogação. Se o próprio Deus se encarnou, ele assumiu a condição humana, exceto o pecado. Essa condição humana dele não daria a ele um temperamento pelo fato de que o temperamento ele faz parte da natureza humana? Não é fruto da concupiscência, não é um fruto do pecado do temperamento, né? É claro que o temperamento tem com as suas más inclinações, aí seria as más inclinações. Porém, sim, as virtudes, vamos dizer assim, eu cheguei a refletir porque enquanto a gente tem feito essas lives, algumas pessoas vieram com essas perguntas, só que a gente não chegou a responder. A senhora já chegou a ver alguma coisa, alguma análise? Aonde eu li, né? Aonde eu li como ele é a totalidade do bem e da plenitude de cada temperamento, a gente não identificaria para ele um temperamento, mas ele era 100% em cada temperamento, ou
de uma forma equilibrada, 25 de cada um, né? Se a gente fosse fazer uma visão estatística. Agora, eu juro que vai que a gente consegue, assim, uma live com o Padre Paulo Ricardo, uma consulta, mandar um bilhetinho para ele, né? Vai que, né, Luiz Henrique? Só para avisar, a gente pergunta que eu acho que valeria a pena, né? Sim. Ao Ítalo eu posso perguntar, porque a gente vai ter reunião em breve. Olha, legal. Ao Ítalo eu consigo perguntar. Aí a gente investiga, né? Acho que vale a pena, inclusive, uma live sobre isso, hein? Vale a pena. Sim, sim. Agora, pelo fato de realmente o Senhor Jesus ser o Imaculado, então, de verdade, ele não tinha as más inclinações, né? Sim. Evidente isso. Então, no que eu pude ler, era isso, né? Agora eu não me recordo qual dos livros que eu li isso, mas eu vou procurar, porque alguns a gente não consegue mais a versão, né? Nem em sebo. Então, a gente tem que ficar procurando eles digitais. Nesse sentido, né? Eu olho assim e eu fico pensando, né? Como Deus, ele nos agracia quando nós estamos dispostos e abertos para a graça, né? Porque a graça, ela vem. Mas Deus não força isso a gente, né? Goela abaixo. Deus é Deus do livre-arbítrio. E aí eu percebo que quanto mais eu entendo essas inclinações que eu tenho, por exemplo, a inclinação do sanguíneo de ser desfocado, ela existe. Mas existem técnicas para que eu possa desenvolver isso, né? Tem gente que usa essas inclinações como muleta, para dizer, não dá para ser santo, porque ser santo é como se fosse um luxo para estruturar o nosso movimento, né? E não uma base. Então, nesse sentido, eu percebo que a gente precisa ousar mais, sabe, Padre? A gente precisa... se a gente tivesse... Vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, tá? Espero que vocês entendam. Mas se a gente tivesse sacerdotes, diretores espirituais tão impetuosos como a gente vê alguns pastores evangélicos por aí, a nossa igreja ela não estaria tão adormecida, né? A gente tem dentro dos nossos sacrários a verdade inquestionável. A gente pega, de vez em quando eu tenho aqui algumas discussões, e aí eu sempre resumo nesse exemplo que eu dou aqui, que eu vou dar agora. A gente nunca viu nenhum evangélico questionar a Eucaristia, já perceberam? Nunca vi nenhum evangélico questionar que Jesus, que aquele pedacinho de pão que a gente guarda nas nossas igrejas é o próprio Cristo. Não existe esse debate. Se ele não existe, até os próprios protestantes convergem neste ponto, nessa verdade. E a gente, tendo o próprio Cristo nas nossas igrejas, temos, às vezes, sacerdotes com um ímpeto fraco, eu diria essa palavra. Então, a senhora tocou num ponto que me fez lembrar de um comentário do Padre Paulo Ricardo, que ele disse que as nossas comunidades cristãs estão sob a influência como que do temperamento fleumático. Ele diz que foi fleumatizada. As nossas comunidades cristãs foram fleumatizadas, no sentido de que está faltando esse ânimo, essa boa disposição, esse despertamento, enfim. Sim. Existe uma indiferença, sentido, né? Nesse sentido, assim, eu fico muito apaixonada pela vontade e disposição do Senhor, né? Em tempos que grande parte das igrejas estão fechadas, o Senhor está aí, fazendo um trabalho de porta a porta, né? Pedindo, inclusive, isso é um puxão de orelha para vocês. A gente tem 160 pessoas aqui, nós já tivemos 500 pessoas nessa live, tá? É responsabilidade do padre proporcionar isso pra gente, mas é responsabilidade da comunidade disseminar isso, pulverizar isso, tá? A gente precisa de vocês. Porque as nossas comunidades só estão dormentes, a gente só não tem visto mais e mais santos porque nós estamos traumatizados. Olha o tapa sanguíneo aí. O tapa sanguíneo aí. Com amor. Tapa sanguíneo. Com amor, mas sabem que, né, não tem jeito. Eu tenho de falar. Sim. Eu falo isso nas minhas lives, eu falo, gente, eu tô fazendo live todos os dias, 12:30, padre.
Eu falo, gente, isso aqui não é para vocês guardarem para vocês. Parem de ser egoístas, manda para os outros. Aí ela assim, não vou mandar não. No pensamento, vou mandar não, porque ela tá querendo mais audiência. Tudo bem, e dane-se a audiência. Eu quero a gente escutando o que a gente está falando aqui. Eu quero mais e mais pessoas nas casas delas pensando assim, gente, dá para ser santo? Será que aquela mulher que saiu da UNB ano passado, ela tá louca? Ou de que a gente está falando? Porque não é normal uma pessoa sair da UNB depois de 9 anos e ainda dizer assim, gente, dá para ser santo. A gente sabe que não é normal. Não é comum isso, né? Normal tá aqui, não é comum. Então, nesse sentido, a convocação, ela é para nós. Porque se a igreja está fleumatizada, nós estamos fleumatizados. Quantas e quantas vezes eu abro a boca para dizer isso? Quantas e quantas vezes eu apoio projetos que vêm para nos movimentar? Se a igreja está fleumatizada, a gente está tipo água que vai dar dengue, né? Nesse sentido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ousar, a gente tem que pôr fogo nisso. Se é água, tem que pôr fogo para virar vapor, para borbulhar, né? Para que a gente consiga fazer esse movimento. Os sanguíneos, eles são geniais para isso. A gente precisa da força de vocês. Eu sei, meus amados sanguíneos, lá na frente, a gente não vai ter força. Porque a nossa força é a força do start. É a força do começar. É a força do vamos junto, vamos lá, meu povo. Lá na frente a gente vai ter se arrependido, porque ser santo vai dar trabalho demais. Eu sei que vai. Só que lá na frente a gente já vai poder ter, de um lado, os melancólicos que se sustentam para a gente se apoiar. De outros coléricos que têm combustível que vai durar muito, muito tempo. E se a gente for responsável por recrutar isso, esse novo movimento dentro da igreja, a gente vai conseguir os pares certos para sustentar isso. E depende muito de nós, sabe, pai? Muito de nós. Muito da gente abrir a boca para falar o que é que tem que ser dito. Muito da gente não descansar. Muito da gente não se deixar levar pela preguiça. Né? Eu comecei a falar, eu tava hoje, eu tô desde 6h30 da manhã. A gente vai parar o quê? 8 da noite. Né? Eu tive 15 minutos de almoço. Eu fui tomar café hoje atendendo uma cliente. Eu pedi, era online. Eu falei, você me perdoe se eu comer falando com você? Aí, enquanto eu mandava, eu fiquei comendo, lanchando. Por quê? Porque eu sei que esse gás de start eu tenho e eu preciso consumi-lo até o último segundo. Se a gente pega a metáfora, né, do próprio pão e vinho, que é a substância inicial da fundação da nossa igreja, né? O que é o pão? Ele é trigo e água. Trigo e água. A gente pega o trigo, água e sova aquilo. Naquela época de pão ázimos, a gente não tinha fermento, meu povo. É pão, é trigo e água só. E o que fazia aquele pão crescer era ar na massa, era sovar aquilo. Nós, sanguíneos, temos uma missão de sovar as coisas que estão por aí. De oxigenar as coisas. De fazer o papel do fermento. Esse é o nosso ponto. Nós precisamos aqui dar volume. Eu brinco que a totalidade dos meus clientes de consultoria, eles vêm para isso. É para eu fermentar a vida deles. Para eu dar de oxigenação. Para eu fazer as coisas multiplicarem. Né? Fazer com que as coisas andem de verdade. Sai daquele atolado que está ali, caminhe e flua. Nesse movimento, é fundamental que a gente trabalhe. O fogo, ele vai vir com o papel dos coléricos. O fogo vai vir com o fogo do Espírito Santo, quando as coisas estiverem por aí prontas para serem assadas. Se a gente tacar fogo na farinha por si só, ela vai torrar e não vai virar pão. Se a gente tacar fogo na água por si só, né, ela só vai borbulhar, a gente não vai ter pão do mesmo jeito. Então a gente tem que criar certos, cada um fazer o seu papel. E na nossa vida, quando a gente olha para o Padre Pio, se fala, meu Deus, que homem! É uma convocação para todo mundo assistir depois o documentário, depois tem gratuito no YouTube, tá? Também vou colocar lá nos stories do Arrasta Pra Cima, para que a gente possa acompanhar, não perder isso de vista. Vale muito a pena. Eu já assisti esse documentário umas 3 vezes. Eu assisto o documentário, eu não consigo não chorar. Pela história desse homem, por entender que, gente, não sei se eu vou pincelar algumas coisas do documentário, né? Porque ele construiu um hospital gigantesco para cuidar dos doentes. Eu né? fui A lá. obra existe, né?
Então, nesse movimento, padre, vamos pensar assim, a gente tem no Brasil como referência, por exemplo, de câncer, Barretos, né, que é um grande monumento. Padre Pio fez isso, né, em vida. Ele fez todo um movimento para criar uma estrutura para atender as pessoas. E uma coisa que me chamou muita atenção é que na véspera da inauguração do hospital, ele disse para os médicos, e isso chamou também muita atenção do Sávio, que é meu filho fleumático, ele quer ser médico. E aí ele disse para os médicos, lembrem-se, esse hospital foi criado para os doentes e não para vocês. Então, a capacidade daquele homem de enxergar almas, a capacidade desse homem de fazer milagres, tanto em vida quanto em morte, move a gente a entender que, cara, eu sei que eu sou só uma sanguínea, mas dá para ser mais. Eu sei que eu sou só uma dispersa, mas dá para focar. Porque se eu me dispuser a isso, Deus vai me dar a graça. Eu sei que eu sou uma pessoa, às vezes, impaciente, mas dá para ter paciência. Porque se eu me dispuser a isso, Deus vai me dar a graça. E não adianta ficar pedindo choramingando no ouvido de Deus se a gente não se propõe. O que é um ser paciente, né, para um sanguíneo? É minimamente você controlar a sua boca e não falar quando você não for chamado. Controlar a sua boca para não ficar buzinando na orelha do teu marido. Esses elementos são elementos práticos do dia a dia, do cotidiano, padre, que fazem com que o terreno da nossa vida dê espaço para a graça de Deus, né? Tem um movimento muito interessante que é das estruturas que a gente tem de formação e que o padre Paulo Ricardo traz isso de uma forma muito leve, e eu trouxe isso para dentro da escola, da Vida Real Escola, na articulação das nossas 3 inteligências. Inclusive, eu vou falar dessas 3 inteligências amanhã na live de meio-dia e meio. Como é que a gente articula isso com a questão da felicidade. Que é muito peculiar para o que a gente está vivendo agora. Que Deus, ele ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade para fazer o que tem que ser feito. Se a gente não dá espaço para a nossa inteligência ser iluminada, não tem jeito. Essa articulação é essa disposição do eu tenho um território infértil, mas eu a cada dia faço coisas para que ele se transforme num território fértil, num terreno fértil. Né? Eu acho que terreno, essa questão do território, ela é muito peculiar e pertinente para a nossa fala, porque o temperamento ele é bem isso, né? Ele é o chão. O Luiz Henrique fala disso muito bem, né? Ele é o chão. E nesse chão, eu tenho que entender o que é que eu devo plantar. O que eu posso. Nesse movimento, né? O que eu posso trazer de profundidade. Nesse movimento, nessa estrutura, dar espaço. Para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam. E tem um exercício enquanto sanguínea que... eu também sou das sanguíneas que amo estudar, viu, gente? Só que aí a gente começa a ler 4 livros ao mesmo tempo, né? Eu também sou dessas. Aqui tem 2, em casa tem mais 2. Assim. E aí, nesse movimento, tem uma coisa que despertou em mim enquanto sanguínea, na minha prática cotidiana, que eu gosto muito de fazer. E eu ensino isso a todos os meus clientes, tá? Que é sempre me volto meu anjo da guarda. Padre Pio, certa vez, um dos filhos dele espirituais, eles diziam, né? Ele chegou muito adoentado, apavorado, e aí foi contar para o Padre Pio que o marido estava muito doente, acamado, que ele precisava de oração, que ela tinha andado 2 dias para chegar até o Padre Pio para pedir oração, porque senão ele ia morrer. Daí o Padre Pio brigou com ela, porque ela deveria ter mandado o anjo da guarda. Porque no plano espiritual não existe distância geográfica. No plano espiritual não existe distância temporal, do jeito que a gente conta o tempo. Então ele chamou a atenção dela porque ela deveria ter feito isso no início, quando ele começou a mandar o anjo da guarda avisar para ele, o Padre Pio, que fulano estava precisando de oração. E ela não fez. E aí esse foi um aprendizado que eu peguei, né, da vida de Padre Pio, que eu uso muito no meu cotidiano e que eu ensino a todos os meus alunos, todos os meus clientes, que é
peça ao seu anjo da guarda para fazer coisas na sua frente. Coisas que você ainda vai fazer. Você não vai deixar de fazer, não é sentar, pedir o anjo da guarda e ficar lá. Não. Mas pedir para que ele faça coisas com antecedência. Então, por exemplo, né, no cotidiano aqui, eu tenho uma reunião com um cliente, eu sei que aquele cliente ele é muito difícil. Falta muito ainda para eu conseguir converter aquele coração. O que eu faço antes da reunião? Eu faço um dia antes, na noite anterior, eu sei da minha agenda. Eu peço para o meu anjo da guarda ir conversar com o anjo da guarda dessa pessoa. E muitas vezes, né, os desafios vêm para a vida da gente também do tamanho do que a gente vai aceitando, né? Você vai aceitando mais, Deus vai dando mais desafio, né? E aí muitas vezes tem algumas coisas que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou converter aquele coraçãozinho? Aí eu não tenho muita mais álibi, não tem arma, não tem ciência, não tem doutorado que dê conta. Aí o que eu faço? Eu peço o meu anjo da guarda para ir conversar com os de alguns santos específicos. Por quê? Porque tem hora que ciência nenhuma vai dar conta, mas a graça de Deus vai. E de repente, e não foi nenhuma nem duas vezes, centenas de vezes, já aconteceu, de a pessoa chegar aqui do nada e me dizer que aquilo que eu mandei fazer tinha sido feito, que deu o resultado que a gente esperava. De que a pessoa tinha ido a uma missa que eu tinha mandado, tinha ido a uma confissão que eu tinha mandado confessar. Que ela tinha... tudo que eu tô falando, eu tô dizendo de impacto nos negócios dessas pessoas, tá? Porque eu sei que muitos problemas dos negócios dessas pessoas estão ligados aos comportamentos e à vida espiritual que ela tem. Então eu vou lá, ajusto aquilo, né? Eu ajusto as 3 engrenagens do intelectual, do emocional e do espiritual e faço esse movimento. E aí as coisas simplesmente acontecem. E eu tenho certeza que não fui eu. Não fui eu, porque diploma nenhum ia dar conta daquele negócio. E mais uma vez eu deixo espaço para a graça de Deus agir na minha vida e na vida daquela pessoa. Então acho que a coisa que eu mais uso de Padre Pio como um mestre diretor espiritual, santo, sanguíneo, é usar os recursos que a gente tem a nível espiritual para a gente resolver aquilo que a gente pode e que a gente precisa. A devoção aos santos anjos há de ser recuperada, porque antes as pessoas estavam muito mais voltadas à devoção aos santos anjos. Hoje em dia parece que é uma coisa infantil, parece que a oração do Santo Anjo do Senhor é restrito às crianças, né? Aos bebês, enfim, a primeira oração que se ensina a uma criança, porque é curtinha, mas essa devoção aos santos anjos ajuda muito na vida espiritual, afinal de contas, nos foi dado, né? A cada pessoa um anjo nos foi dado. Então, quando você se volta ao teu anjo da guarda, você está sendo grato àquilo que Deus lhe deu. Você não está ignorando aquela presença, né? Uma coisa que eu queria tocar, a gente falta uns 10 minutos, eu queria tocar, era a questão do... Qual é o defeito predominante do sanguíneo? Seria essa dispersão, essa inconstância? Ele tem essa dispersão e inconstância, mas algumas pessoas já conseguem desenvolver isso, né? E aí, profundamente, o sanguíneo tem um problema da vaidade, né? Ele tem aquela uma questão... exuberância, né? Exatamente. Interessante que a gente não vê essa vaidade no Padre Pio, né? Pelo contrário, que ele, inclusive, escondia as chagas. E ele, outra coisa, ele apanhava muito do demônio. Ele tinha lutas, inclusive, física com o demônio. E isso é muito próprio dos santos, porque o demônio, o demônio, ele entra em ação com as almas que são santas, com as almas que são virtuosas. Porque existe almas que a própria concupiscência é o suficiente para arrastá-las para o inferno. Então, o demônio não age naquela pessoa, né? Exato. Muitas vezes a gente vê pessoas cometendo pecados capitais, pecados mortais e pensando, ela está cheia do demônio. Às vezes, a própria concupiscência, pelo fato dela não trabalhar o autodomínio, ela não procurar ser uma pessoa virtuosa, a própria concupiscência arrasta ela para o inferno. Agora, o demônio, sim, se ocupa de almas virtuosas, de almas elevadas, de almas empenhadas em levar uma vida santa. E por isso que a gente vai ver o demônio brigando, entrando no tapa. Ele ficava muito machucado de sangrar, né, no quarto dele. Isso desde a infância dele, né? E a gente vê que ele escondia isso, embora isso tornou-se evidente, né? Mas ele não se arrogava de dizer aos outros, né, que o demônio se ocupava dele. Para se tornar notícia, né, para se tornar.
Então a gente vê que essa exuberância que é própria do temperamento sanguíneo, ela estava vencida. O Padre Pio tinha um autodomínio, né? A graça favoreceu isso nele, né? E é uma tentação, né, padre? Você ser bom em alguma coisa, para o sanguíneo é a tentação. Você ser bom em alguma coisa e é uma coisa que sempre vai ser vista, porque o sanguíneo ele é visível, né? Tipo, ele tem é como se fosse a luz, o holofote tivesse voltado para ele. Então tudo que ele faz, ele sabe que ele é bom e todo mundo sabe. Então normalmente o que a gente faz? Eu brinco que eu tenho uma dificuldade lá em casa, que é assim, eu sou a única mulher da casa e eu tento a querer educar bem os meninos, ensinar o Sérgio, né, algumas coisas sobre lida com mulheres. Então, por exemplo, eu digo, né, que eu sou uma ótima mãe e falo para eles repetirem, porque eu preciso ensinar para eles o reconhecimento. Só que eu sei que isso também é um veneno para o meu temperamento. Porque eu preciso fazer isso com vistas a ensiná-los a serem gratos, porque eu tenho um fleumático, né? O fleumático, se deixar, ele vai passar batido, ele vai ser um morno, então eu preciso ensiná-lo a fazer esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, eu não posso depender desse reconhecimento para fazer o que eu faço, né? Então, eu brinco que, assim, tem alguns combinados. Meus alunos aqui da escola sabem, eu brinco que não me façam homenagens, não me façam muitos elogios. Se tiver que fazer alguma coisa por mim, faz assim, ó, fale de mim para todos, longe de mim, para que mais pessoas possam ouvir, mais pessoas possam conhecer, né? Eu brinco que não precisa nos comentários falar, ai, você é uma querida, uma inteligente, uma linda, não precisa. Eu não preciso disso. Mas é importante que você marque uma pessoa e fale, fulano, olha que legal desse texto, pode ser útil para a nossa vida, porque é uma forma diferente, né? A tendência nossa, ainda mais no mundo atual, é que o holofote seja a doutora Ellen. De um lado, eu preciso que isso aconteça, porque eu preciso que mais pessoas conheçam. Mas, por outro, o que eu preciso? Falem do que está ali e não de mim. Falem da escola, não de mim. Daquilo que você oferece, né? Daquela verdade que eleva as pessoas. Exato. Porque eu preciso passar batido no sentido... Nunca um sanguíneo vai passar batido. Mas, tipo assim, eu preciso morrer e o que eu plantar fique. Né? Que os frutos fiquem. Esse é o nosso ponto. Essa tem que ser a busca do sanguíneo. Ele é pavão, não tem jeito, né? É natural dele. Só que a gente tem que buscar isso o tempo todo. É muito difícil quando a gente trabalha com marketing, com venda, né? Na internet, hoje é dificílimo. Eu relutei por muito tempo. Inclusive, quem me ajudou com... A gente está fazendo um projeto novo do feed para entregar mais conteúdo, com mais capricho, né? Quem me ajudou nisso foi uma melancólica, a Ana. Eu comentei com o senhor sobre ela. Sim, Ana Lídia, sim. né? Um dia vamos estar com a Ana aqui. Dela. Vamos, Deus quiser. Eu fiz uma aula da Ana e ela é uma melancólica e aí ela me ajudou nisso. Precisa ser a Ellen, mas a Ellen precisa morrer, né? Porque essa é a minha luta interna, eu sei disso. Qualquer lugar que a gente chegar e que tiver um microfone e a pessoa me convidar, eu vou me sair bem naquele microfone. Eu tenho um tino para me sair bem. Mas o que é o meu chamado de verdade? O meu chamado de verdade precisa ser ventilar e multiplicar isso na vida do outro, para que os outros tenham essa presença daquilo que é o chamado de Deus, né? Sim. Agora, doutora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a virtude da humildade que ajuda a gente a não ser vaidoso. São Francisco de Assis seria sanguíneo? Sabe dizer? Não sei dizer, mas eu acho que São Francisco de Sales eu sei que é. Porque São Francisco de Assis, foi até uma das perguntas das pessoas que passaram por aqui. Ele era um santo bem alegre. É bem possível, né? Eu não sei me certificar disso. Não poderia me certificar agora. Agora, uma coisa interessante de São Francisco de Assis, ele sente a tentação da vaidade. E conta a história de que ele havia conseguido umas esmolas, né? Porque a congregação dele vivia de esmolas, eles eram se fizeram mendigos, e aí ele chamou um mendigo, um outro mendigo, que não era da ordem, e ele pagou e confessou para esse mendigo todos os pecados dele. Confessou todas as vaidades,
enfim. E aí ele falou assim, olha, eu vou andar na praça, quando eu passar por lá, você diga essas coisas todas altas. Você fala, ah, você não é um santo nada, você é isso, você é aquilo, você é Olha. isso. E aí esse mendigo fez, né? E foi ele que tomou essa iniciativa, exatamente porque ele queria que as pessoas soubessem, e não eram mentiras que ele havia dito, eram Sim. verdades, e que se ele me dissesse por ele, as pessoas não acreditariam. Então, ele pagou um outro para que fizesse, né? Agora, É. uma pessoa colocou bem aí assim, ah, eu adoro moda. Eu acho que é muito importante as pessoas não confundirem vaidade, porque, por exemplo, assim, uma mulher sem vaidade, essa vaidade que é a femininidade, não é isso que Deus está pedindo, né? Não entender Não. eu não quero, eu não posso, não devo ser vaidosa, então eu não vou me enfeitar, né? Aquela perder a minha femininidade. Isso, as mulheres têm que ter muita atenção a isso para não confundir, né? Que a vaidade que nós estamos falando aqui é de um orgulho, é de uma soberba, né? Que é diferente. Uhum. A pessoa pode às vezes É. não estar arrumada, ela não está arrumada, ela não está bem apresentada e ela ter essa soberba, ela ter essa vaidade. Inclusive, padre, acho que vale uma live, hein, para a gente chamar a Ana Lídia aqui, porque existe uma diferença entre a humildade, né, e a magnanimidade. Isso aí foi assim, foi genial, e eu aprendi isso com o padre Paulo Ricardo, a diferença de humildade e magnanimidade. Por que que isso no sanguíneo e no colérico é muito latente? Então tem até uma metáfora boa que dá para a gente trabalhar aí. E o outro movimento que eu percebo é que dentro da nossa estrutura, né, dentro do que nós somos, de quem nós somos, a gente precisa entender que o belo é de Deus, né? A beleza. A gente precisa se enfeitar e se arrumar, entendendo o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos cultivando o belo em nós. Isso em tudo, nas nossas escolhas do estilo de roupa, de tudo que a gente faz, né? Que é diferente da vaidade, porque a vaidade ela está mais arraigada no coração. O que é que eu quero que as pessoas pensem sobre mim? É muito diferente, né? Por exemplo, eu tinha uma vaidade que vinha do intelecto. Para mim, se eu não chegasse ao doutorado, eu não seria, né, tipo, a reconhecida. E eu sei que isso é próprio do sanguíneo. Deus me deu o privilégio de, ao ter terminado, entender que aquele papel poderia ser rasgado, porque não valia nada comparado ao que eu estava esperando, né? A expectativa que eu tive não era aquilo. Então, a gente entender aonde ficam esses postos. A vaidade e a humildade, ela vai sempre estar em todos os nossos níveis, né? Dentro de nós. Mas a grande questão é, como é que eu lido com isso? O sanguíneo, ele lida com essa questão da exuberância muito na fala, né, na questão dos elogios, dos outros, de como ele quer ser reconhecido. Mas se você pega um sanguíneo, por exemplo, que não está na quarta camada, ele não precisa de reconhecimento dos outros mais. É óbvio. Ele vai ter alguns tipos de reconhecimento, né? Por exemplo, de um superior, né, do seu próprio confessor, de um professor. Então, ele vai buscar esse tipo de reconhecimento, porque é natural do sanguíneo buscar esse tipo de afirmação. Só que ele também precisa se desprender disso. A metáfora de humildade e magnanimidade, que eu gosto muito, é de uma árvore. A copa da árvore é a nossa magnanimidade. Ela precisa aparecer. Ela precisa ser exuberante, maravilhosa, ela precisa ser acolhedora, ela precisa trazer sombra, né? Aquele frescor para as pessoas. E a humildade, ela está nas raízes. Ela precisa ser cada vez mais profunda. Exato. E ninguém fica vendo humildade. Não é porque o sanguíneo ele tende a ser exuberante que ele não é humilde. Porque a humildade não se vê a olho nu. A humildade ela é para ser vista por quem? Pelo seu professor, pelo seu marido, pela sua esposa, porque são as pessoas a quem você deve a sua intimidade. Né? Ótima metáfora. O que a gente faz lá fora para apresentar o próprio Cristo e esse caminho de santidade não quer dizer quem você é, mas quer dizer como você usa o meio material para ser luz para essas pessoas. Não luz como foco você, luz para clarear, iluminar os passos que a pessoa tem de dar para chegar ao próprio Cristo. Doutora, falta só 30 segundos. Eu queria agradecer a senhora, a sua generosidade, não obstante todo o trabalho do dia inteiro, essa rotina pesada. A senhora está aqui alegre a nos ensinar, a nos formar mais uma vez. Meu muito obrigado, que Deus vos pague e abençoe a senhora, o seu trabalho e também toda a sua família. Lembro de vocês passarem lá no perfil dela e conhecer a escola Vida Real. Quero também pedir a sua ajuda, a sua colaboração, a tirar um print aí
e também divulgar que amanhã, às 21 horas, estaremos reunidos com o doutor Paulo Pacheco, falando de melancólico. Um abraço, gente. Não esquece de marcar, doutor, e a mim também, no print de hoje. Por favor. Tchau.